Direto do Estúdio 2 da Vale Verde FM, na Rua Vereador José Costa, em Assis Chateaubriand. Mais um programa líder em audiência. Amigos da Vale Verde FM, muito bom dia. Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Começa agora, Em Cima do Fato. A informação com credibilidade. Agora 7h03. As manchetes do Em Cima do Fato. Paraná já registra muitos casos de dengue. Emater de Assis Chateaubriand alerta produtores quanto à renovação de outorga do uso de água. O Pacol lança campanha para a venda de insumos para a safra 2021-2022. Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand faz alerta sobre reaparecimento de escorpiões agora no verão. Em Assis Chateaubriand, no setor policial, lesão corporal e violência doméstica. Agora os destaques dos repórteres em cima do fato de Cascavel, Neri Puerari. Mais um homicídio foi registrado na cidade de Cascavel e aconteceu na noite de ontem. Os detalhes daqui a pouco no programa. Maringá, Xereta. Delegacia Antitóxico apreende mais de 3 toneladas de maconha aqui pertinho de Maringá. Violência no distrito de Maringá. Homem acelera o carro e arrasta a esposa grávida de 5 meses. Daqui a pouco os detalhes. Em Guaíra, Barbosa Júnior. Homem detido após roubar uma S10 no centro de Guaíra. Nova Aurora e Cafelândia, Genésio Ruiker. Em Cafelândia, teve situação de perturbação do sossego ou trabalho alheio. Teve uma tentativa de furto e teve 2 rapazes detidos, acusados de praticar golpes de desacordo comercial na cidade de Cafelândia. Já os detalhes no Em Cima do Fato. Em Toledo, Édio Rosseto. Roubo agravado registrado na tarde de ontem, plena luz do dia no Jardim Copagro, em Toledo. Em Palotina, Eduardo J. Val. Pasmem, após toda a situação de aglomeração em Palotina no final de semana, ontem à noite, mais uma ocorrência desta natureza. Na ocasião, uma festa clandestina com mais de 50 pessoas, em que a equipe da Polícia Militar esteve sendo acionada para atender a situação. Já as informações e os detalhes. Em Goiuerê, Paulo Marcos. Adolescente que morreu com um tiro na cabeça em Goiuerê pode ter sido assassinado. 2 motocicletas com registro de furto foram recuperadas em Janiópolis pela PM. Um homem foi encontrado morto com sinais de queimadura e um jovem agricultor morreu ao ser ejetado de um veículo em um acidente em Fênix, na região de Campo Mourão. Em instantes, os detalhes. No esporte, Carlos Militão. Crespo é o novo técnico do São Paulo. Hoje tem 2 jogos pelo Brasileirão da Série A. Já os detalhes aqui no Em Cima do Fato. Vamos começar com o giro dos repórteres no Em Cima do Fato. Vamos à região de Fronteira, Guaíra, com o repórter Barbosa Júnior. A Polícia Rodoviária Federal encaminhou para a Polícia Civil uma S10 branca de placas NRF 1408. Veículo esse que foi tomado de assalto na Francisco Murtinho, área central da cidade, segunda-feira à noite. Um homem de 23 anos, morador de Marechal Cândido Rondon, foi reconhecido pelas vítimas. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Com ele, a polícia apreendeu também um celular e um revólver calibre 38. Tarde de ontem, Polícia Federal e BPFROM apreenderam um bitrem carregado de cigarros. Movimentação suspeita na área rural da cidade. Iniciou-se a aproximação para possível abordagem de fiscalização. Ao perceberem a iminente abordagem policial, os criminosos iniciaram o procedimento de fuga, realizando manobras perigosas e transitando em lavouras de soja. Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, os criminosos abandonaram o veículo em movimento e empreenderam fuga. A eficiente ação integrada com a Polícia Federal e BPFROM resultou na apreensão da carreta Scania Bitrem com 750 mil maços de cigarros, prejuízo estimado de 4 milhões de reais. Também aqui em Guaíra, em uma ação da Operação Horus, o BPFROM e PF realizaram a apreensão de um comboio com 4 veículos. Foi na madrugada de ontem, durante patrulhamento de rotina. Ao perceber a iminente abordagem policial, os criminosos tentaram empreender fuga pulando o muro de casas vizinhas. Foi em um bairro na periferia da cidade. Um homem acabou detido. Apreensão de um Fiat Uno, um Renault Scenic e um Corsa Sedan. Todos com cigarros,
prejuízo estimado de R$300 mil. E a Polícia Civil informa que cumpriu na tarde de ontem 5 mandados contra 3 pessoas envolvidas em roubos de veículos em Guaíra. São 4 mandados de prisão em desfavor de 2 homens e um mandado de busca e apreensão de um adolescente por roubo e uma tentativa de roubo a caminhonetes, ocorrido na cidade de Guaíra e também em cidades da região. Os 2 homens já estavam presos desde o dia 21 de janeiro, quando policiais civis de Guaíra e Rondon cumpriram os mandados de prisão por roubo a veículos naquela cidade. O menor foi localizado em uma residência na Ministro Gabriel Passos. Agora, ele aguarda vaga no Sense, é a ocorrência policial aqui de Guaíra. Com informações de Guaíra para a programação da Vale Verde FM, informou Barbosa Júnior. Os contribuintes que optaram por parcelar o pagamento do IPVA 2021 devem ficar atentos aos prazos de vencimento da segunda parcela, que começa a vencer agora na quinta-feira, amanhã. Para emitir a guia de pagamento, o proprietário deve acessar o site da fazenda.pr.gov.br e selecionar a opção IPVA. É preciso ter em mãos o número do Renavan que consta no certificado de registro de licenciamento do veículo. Fique atento, então, a essa situação. Vai vencer amanhã a segunda parcela do IPVA para quem parcelou em 5 vezes. Recentemente, produtores que fazem uso de água na bacia do Rio Azul foram notificados para regularizarem suas outorgas junto aos órgãos competentes. Paulo Renato Gabana, médico veterinário da Emater em Assis Chateaubriand, afirma que é necessário atender esse chamado para não ter problemas futuros. O IAT notificou aí aos proprietários de imóveis rurais aí na região da bacia do Rio Azul, que foi uma bacia considerada bastante crítica durante esse ano de 2020, o ano que passou aí, na situação, para fazer um levantamento, aí, uma atualização, né, desses cadastros de outorga e de uso insignificante de água, né? Então, os produtores que não têm cadastro de outorga ou de uso insignificante de água e fazem uso de água, né, na sua propriedade, eles têm que estar se regularizando junto ao IAT aí, para o IAT ter esse volume que está sendo usado na bacia e aí ele poder deliberar mais outorgas ou menos outorgas conforme a demanda que já existe, entendeu? A Assis Chateaubriand está auxiliando os produtores nesse processo aí para entendimento dessa situação e também para a questão das providências que tem que ser adotada aí para resolver essa notificação que eles estão recebendo do IAT. Tem que resolver, o IAT fez essa notificação com prazo de 60 dias para os produtores providenciar essa questão de regularização aí, porque se o fiscal do IAT for na propriedade, infelizmente ele tem que fazer a autuação dos produtores que estão irregulares. Então o IAT tomou essa iniciativa de enviar por carta justamente para oportunizar os produtores se regularizar, ter a sua propriedade regularizada nessa questão de uso de água e não ter problemas com eventuais autuações aí, né? O IAT começou pela bacia do Rio Azul porque entendeu como uma situação mais crítica aí, né, dentro do estado do Paraná, mas a ideia deles é avançar a nível de estado aí e fazer na maioria das bacias aí, priorizando as mais críticas inicialmente, né? Como é que está a atividade da piscicultura em Assis Chateaubriand? Vem crescendo muito aqui em Assis, graças a Deus, o setor da piscicultura, né? Muitos empreendimentos novos tivemos aí, muitos investimentos, produtores investindo bastante, áreas grandes, produtores pequenos também. A Cevale entrou com a integração aí num sistema bem forte, bem organizado e oportunizou para muitos produtores aí melhorarem a situação de comercialização deles e custeio da atividade. Então, fortaleceu bastante, vem crescendo. Nós estamos, digamos assim, que nós estamos correndo atrás de Nova Aurora aí para ser o maior produtor de tilápia do estado do Paraná e no andar que vai a carruagem, acreditamos que podemos chegar lá daqui a pouco. Jesuítas está mais estabilizado porque a integração lá da Copacol já é um pouco mais antiga, digamos assim, né? Eles começaram um pouco antes que a Cevale nessa parte de piscicultura, né? Então as propriedades já estão mais consolidadas lá nessa área e não está tendo grandes investimentos lá no município porque as propriedades já existem, já estão trabalhando, né? Então já está mais estabilizado lá, mas tem uma produção considerável pelo tamanho do município, né? Vários produtores vivendo da piscicultura também em Jesuítas. Nós estamos focados nos produtores que estão trabalhando independente, né? E pessoal que trabalha
não está na integração, porque na integração já tem uma assistência técnica da própria empresa integradora, né? Então o pessoal que está na integração, a gente auxilia muito aí nesse processo de assistência técnica e crédito rural, a gente também faz para os produtores aí, nessa parte de outorga de água também a gente auxilia, né? Então estamos aí à disposição para os produtores de piscicultura que já estão na atividade e os que pretendem ingressar também, para a gente estar orientando da melhor forma possível. Os destaques de Genésio Roiker. Em Cafelândia, olha, teve situação de perturbação do sossego ou trabalho alheio. Teve uma tentativa de furto e teve 2 rapazes detidos, acusados de praticar golpes de desacordo comercial na cidade de Cafelândia. Já os detalhes no Em Cima do Fato. Na cidade de Toledo, Edio Rosseto. Roubo agravado registrado na tarde de ontem, plena luz do dia no Jardim Copagro, em Toledo.